Imagine a cena, por volta do ano 57 depois de Cristo, em uma pequena casa na cidade de Corinto. Um homem sozinho, com um pergaminho nas mãos e o coração ardendo com a chama do Espírito Santo. Esse homem era Paulo, o apóstolo, e ele estava prestes a escrever a carta mais profunda e teologicamente poderosa de toda a Bíblia, a Epístola aos Romanos. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, mas ele sabia que ali existiam cristãos cheios de fé, e também muitos que ainda não compreendiam a profundidade da graça de Deus. E foi para eles que ele escreveu. No capítulo 1, Paulo se apresenta de uma forma marcante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele não se coloca como uma autoridade, mas como um servo, alguém totalmente entregue à missão de anunciar o Evangelho. E que Evangelho é esse? Ele mesmo define. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa frase é o coração da carta. A salvação não vem por nossa força, nem por rituais, nem por descendência, mas unicamente pela fé em Cristo. Mas Paulo também faz um alerta sério. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Ele mostra como a humanidade se afastou de Deus, adorando a criação em vez do Criador, e que isso tem consequências espirituais. Ele quer que todos entendam que sem Cristo estamos perdidos. No capítulo 2, Paulo muda o foco. Ele se dirige aos religiosos, especialmente aos judeus que confiavam na lei, e diz: Tu que julgas o outro, fazes o mesmo. Ele deixa claro que ninguém pode se orgulhar diante de Deus, porque todos, sem exceção, pecam. Deus não julga as aparências, ele julga o coração. E então, no capítulo 3, vem a conclusão devastadora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa condição natural. Não há um justo sequer. A humanidade inteira está no mesmo barco. Mas logo em seguida, a esperança brilha como um sol. Paulo revela a boa notícia, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que a justiça de Deus não vem por nossas obras, mas é um presente recebido pela fé. Cristo pagou o preço que nós não podíamos pagar. Deus veio até nós em Jesus. Para ilustrar isso, no capítulo 4, Paulo usa o exemplo de Abraão. Ele pergunta: o que diremos, pois, de Abraão? E a resposta é simples. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi considerado justo não por seus atos, mas porque ele creu na promessa de Deus. Da mesma forma, quando nós cremos em Jesus, somos aceitos e declarados justos por Deus. E qual é a consequência dessa fé? No capítulo 5, Paulo nos dá a resposta. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Agora, pela fé em Cristo, fomos reconciliados. E ele continua com uma verdade que deveria abalar nossas estruturas. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pense nisso. Deus nos amou não porque éramos bons ou merecedores, mas quando ainda estávamos em rebelião contra Ele. Essa é a essência da graça. No capítulo 6, Paulo antecipa uma pergunta lógica. Se somos salvos pela graça, então podemos continuar pecando à vontade? A resposta dele é enfática. De modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele explica que o batismo simboliza nossa morte para a velha vida e nossa ressurreição com Cristo para uma nova vida. A graça não é uma licença para pecar, é a libertação do poder do pecado sobre nós. Mas essa libertação não significa que a luta acaba. No capítulo 7, Paulo abre seu coração e descreve uma batalha interior que todos nós conhecemos bem. Ele diz:
O bem que quero, não faço. O mal que não quero, esse faço. Quem nunca se sentiu assim? Ele mostra que nossa natureza humana é fraca. A lei nos mostra o que é pecado, mas não nos dá a força para vencê-lo. Desesperado, ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E imediatamente vem a resposta vitoriosa: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa vitória nos leva ao auge da carta, o capítulo 8. Paulo declara com toda a certeza: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, o veredito de culpado foi cancelado. O Espírito Santo agora vive em nós, nos libertando da escravidão do pecado e nos guiando. E Paulo termina o capítulo com uma das promessas mais poderosas e consoladoras de toda a Bíblia: que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dos capítulos 9 a 11, Paulo se volta para uma questão complexa: o plano de Deus para Israel, o povo escolhido. Ele explica que Deus é soberano em seus planos e que mesmo a rejeição temporária do Messias por parte de muitos judeus serviu para um propósito maior: levar o Evangelho aos gentios, a todas as nações. Mas ele garante que Deus não abandonou seu povo. Há um plano de restauração e, no tempo certo, muitos se voltarão para ele. Depois de toda essa profunda teologia, dos capítulos 12 a 16, Paulo nos traz para a vida prática. A fé precisa ter pés e mãos. Ele nos instrui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele ensina sobre humildade, sobre usar nossos dons para servir, sobre amor genuíno, perdão e submissão às autoridades. Ele nos dá conselhos práticos e poderosos como: amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E a grande máxima: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No final, ele envia saudações pessoais a muitos irmãos, mostrando seu cuidado e amor por cada um, mesmo à distância. O livro de Romanos é a alma do Evangelho. Ele nos mostra quem somos sem Deus, perdidos. Mostra quem podemos ser em Cristo, justificados, reconciliados e livres. E nos ensina como viver uma vida cheia do Espírito. Foi esta carta que transformou a vida de homens como Agostinho, Martinho Lutero e João Wesley, e que continua a transformar milhões de vidas até hoje. Romanos nos ensina que a verdadeira fé sempre produz transformação e que a graça de Deus é infinitamente maior do que qualquer pecado nosso. Se esta mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou em você através da poderosa palavra de Deus revelada em Romanos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e, o mais importante, compartilhar esta mensagem. Vamos juntos fazer com que a verdade libertadora do Evangelho alcance mais e mais pessoas. Que o Senhor te abençoe ricamente e te encha da graça e da fé que o apóstolo Paulo pregou com tanto amor. Amém.